Olá pessoal, mais uma vez estamos aqui para dar sequência na disciplina de farmacologia dentro do curso técnico de enfermagem oferecido pela ETEG. E hoje o nosso assunto aqui é anti-inflamatórios, antipiréticos e analgésicos. Colegas, os anti-inflamatórios é uma classe medicamentosa de grande importância dentro da farmacologia, pois ela consegue garantir uma resposta que o sistema imunológico provoca. Assim, essa resposta ela pode ser amenizada pela ação de um anti-inflamatório. Para explicar para vocês melhor, quando há uma inflamação, seja ela por diversos motivos, seja por uma infecção, seja por uma lesão, esse processo, fisiologicamente, ele provoca uma alteração imunológica. E essa alteração imunológica provoca dor, provoca febre, provoca também outros sintomas, que seria o rubor, a vermelhidão e o edema também. Então, quando falamos da dor, sempre que uma célula ou várias células em um tecido são lesadas, diversas substâncias são liberadas. Essas substâncias são mediadores químicos que agem no fenômeno da indução da dor, sensibilizando os receptores da dor. Então, na verdade, essa reação inflamatória é uma resposta do sistema imunológico a uma infecção, a uma lesão de tecido, como eu mesmo disse. Então, por esse processo, o fluxo sanguíneo para a região atingida, aquela região onde foi lesionada, onde tem um corpo estranho agindo, consequentemente ocorre um transporte de células, né, de defesa principalmente, tentando combater aquele agente agressor. E nesse caso, os anti-inflamatórios, eles são medicamentos que conseguem amenizar ou até mesmo impedir essa reação. Porque essa reação ela pode vir associada com a dor, como mesmo disse, e também com a febre. E se tratando da febre, a regulação da temperatura corporal ela é mantida por alguns neurônios. Alguns mediadores químicos têm ação pirogênica no sistema nervoso central, portanto, drogas capazes de inibir a liberação desses mediadores que têm ação antipirética, que é o que? Evitar a febre, né? Cessar a febre, controlar essa temperatura. Então, a reação inflamatória ela vem acompanhada da dor, da febre, do rubor, que é a vermelhidão, e do edema também, que seria o inchaço. Aqui nesse exemplo, aqui nessa melhor dizendo, nesta definição de processo inflamatório, vocês vão, creio, entender melhor. E como eu disse, que a inflamação ela se inicia após a ação de um agente agressor, levando à liberação de mediadores químicos. Então, o que se observa no início é o que? Em se tratando de vaso sanguíneo, ele dilata, primeiramente, naquela região onde a área está sendo afetada, dilatando
Ou seja, o vaso crescendo em diâmetro, automaticamente vai fluir mais sangue e plasma para aquela região afetada. E com o aumento desse fluxo sanguíneo, né, há também um aumento da temperatura nessa área lesada. Em seguida, ocorre um extravasamento de plasma do interior do vaso, né, ou seja, o plasma ele está no vaso sanguíneo juntamente com esse sangue circulante. À medida que ocorre uma reação inflamatória num determinado local, o plasma ele tende a sair do interior do vaso e passa para o interstício, que seria uma região adjacente àquele vaso. Ele sai do vaso e vai para fora, ocorrendo então um edema, um inchaço. A saída desse plasma no interior desse vaso possibilita a marginação leucocitária. O que seria a marginação? Seria o movimento leucocitário, né? Seria a perfusão ou o deslocamento daquelas células de defesa, principalmente as leucocitárias, que aproveitam o extravasamento do plasma e estas células também vão contribuir, né, para esse processo inflamatório. Então, seguida da saída dos leucócitos para o interstício, onde desenvolverão atividade fagocitária, que é o que os macrófagos, por exemplo, realizam, né? Que é tentar englobar aquela partícula, aquele processo inflamatório, aquele corpo estranho, no sentido de conter a inflamação, na tentativa de eliminar esse agente agressor, que é o que ocorre aqui, pessoal, neste momento. Ó. O que seria, né, tentando explicar para vocês aqui de uma forma simples, que seria o que? Aqui nós temos o vaso sanguíneo, vocês estão percebendo aqui o vaso sanguíneo, né? Aqui nós temos algumas células vermelhas, né? Algumas hemoglobinas, plaquetas, células de defesa. E aqui nós temos um acidente que ocorreu, né? Algo pontiagudo provocou uma lesão na pele da pessoa, né? Lesionou a derme e epiderme. E essa ação ela provoca uma reação. E essa reação seria o quê? Seria o aumento do fluxo de vaso sanguíneo, de sangue próximo da região afetada. Automaticamente ocorre um extravasamento de plasma, seguido da liberação de mediadores químicos que se ligam à lesão provocada, né? Esse extravasamento vem juntamente com a liberação de leucócitos para que a atividade fagocitária, vocês podem ver aqui que, por exemplo, isso aqui seria um macrófago englobando, né, um corpo estranho, que possivelmente seria esse objeto ele poderia estar contaminado e esse corpo estranho pode ser, por exemplo, uma bactéria. E esse corpo estranho ele está sendo englobado pelas nossas células de defesa, né, promovendo a fagocitose. Tá? E como dito lá no texto anterior, pessoal, nós temos este extravasamento de plasma para o interstício. O que seria? Saída do plasma da corrente sanguínea para o interstício, no sentido de tentar conter esse corpo estranho. Esse extravasamento ele ocorre com inchaço. Por isso que quando machucamos um determinado local, nossa pele, aquela pele fica inchada. Isso é provocado pelo extravasamento do plasma do interstício. Tá? E aí nós temos esse extravasamento que damos o nome de apedese, né? E a fagocitose, que seria englobamento do agente agressor através das células de defesa, como por exemplo os macrófagos. Tá?
Vocês podem perceber que também, juntamente com esse extravasamento, com essa reação inflamatória que ocorreu devido a esse acidente, muitos mediadores químicos são liberados. Cada pontinho desse aqui são mediadores químicos, tá? E aí nós teríamos aí a histamina, que causa vasodilatação, permitindo a diapedese. Nós temos também os mastócitos que liberam estaminas, né? Então essas estaminas vão auxiliar no sentido de conter também o agente agressor. As toxinas estimulam a superfície dos mastócitos. Essas toxinas seriam as toxinas provenientes do corpo estranho, tá? E as bactérias invadem o corpo pela epiderme. Então a bactéria invadiu, né? O nosso sistema de defesa considerou ou classificou isso como um agente agressor, um corpo estranho, e diversos mediadores químicos foram liberados e, como eu disse, provocando aí o processo de defesa. Esse processo, pessoal, ele ocorre associado à dor, associado à febre, associado ao edema, que seria o inchaço, e o rubor, que seria a vermelhidão. Então, o processo inflamatório é isso tudo. Quando a gente fala que a gente precisa de um anti-inflamatório, é que a ação inflamatória provoca esses sintomas. E quando fazemos uso dos anti-inflamatórios, conseguimos amenizar todas as causas deste processo inflamatório, garantindo assim para nós um alívio dos sintomas. É assim que funciona. Aqui nesse slide, pessoal, nós temos algumas atividades anti-inflamatórias das drogas. As drogas anti-inflamatórias podem agir por diversos mecanismos, tais como... Aqui, na verdade, nós temos várias classes de anti-inflamatórios e, dependendo da natureza de cada uma, a gente consegue entender a forma com que ela age. Aqui, os anti-inflamatórios, eu trouxe para vocês 4 tipos, né, de mecanismos em que pode, né, ser impedido a ação inflamatória. Impedir a liberação de mediadores químicos, ou seja, a partir do momento em que se impede a liberação dos mediadores químicos, consegue amenizar aqueles sintomas que classificamos, que relatamos lá anteriormente. Então, pode ser impedido, a ação inflamatória ela pode ser impedida através da liberação, ou melhor, impedindo a liberação de mediadores químicos, tá? Pode também através como antagonista direto de mediadores químicos, ou seja, neste caso aqui, o anti-inflamatório ele competiria, né, com o receptor em que o mediador químico se ligaria. Então, quando ele é antagonista direto, é que o anti-inflamatório ele vai competir com o mediador químico, com o receptor dele lá, no mecanismo de ação. Pode ser também através da inibição, inibindo a liberação de enzimas que atuam no processo inflamatório. Então, nós temos também enzimas que podem contribuir para esse processo inflamatório. Então, o anti-inflamatório age inibindo, né? Ou seja, não vai ter liberação. Ou também o anti-inflamatório ele pode interferir em sistemas celulares de liberação de energia, tá? Que seria uma outra forma de impedir uma ação inflamatória. Aqui, pessoal, nós temos algumas classes de anti-inflamatórios. E a gente começa falando aqui dos anti-inflamatórios não
esteroidais. Também vocês podem encontrar essa sigla, que seria ANIS, que seria anti-inflamatório não esteroidais. Seria o significado disso aqui, ANIS. Esses anti-inflamatórios não esteroides, geralmente eles são usados para tratar problemas mais simples, né, como uma artrite reumatoide, uma artrose, uma gota, um bursite, uma cólica menstrual, um trauma, um pequeno trauma neste caso, uma contusão. Então, entre os principais medicamentos mais conhecidos aqui, nós podemos citar aqui o Aécio, o dipirona sódico, o ibuprofeno. A gente vai falar um pouco melhor mais na frente, tá? Temos também os derivados do ácido salicílico, temos os derivados da pirazolona, temos os derivados do paraminofenol, temos os derivados do ácido fenilacético e temos os derivados do ácido enólico, oxicans. Aí aqui nós podemos utilizar como exemplo o meloxicam, tá? E temos também os anti-inflamatórios esteroidais, tá? Nós temos os não esteroidais e os esteroidais. Os esteroidais, neste caso aí, eles costumam ser indicados para doenças como asma, doenças inflamatórias, autoimune, lúpus e outra ação de imunossupressores. Aí também são usados em alguns casos como rinite, conjuntivite, e eles devem ser utilizados por períodos curtos, né? Porque aqui é uma medicação com mais reações adversas, né? Porque altera também, interfere no sistema imunológico da pessoa que faz o uso por um longo período. E entre os medicamentos mais conhecidos aqui desses esteroidais corticosteroides, nós temos aí a cortisona e a prednisona, são os mais conhecidos. Então aqui, pessoal, começando pelos anti-inflamatórios não esteroidais, né? Os ANIs, eles podem, né? Aqui faltou ficou um erro aqui de grafia, pessoal. Podem ser divididos em dois grupos, tá? Os que possuem meia vida, né? Meia vida curta, que seria o quê? Seria uma ação, né, menor que 6 horas, uma duração, né? E longas, maior que 10 horas. Então nós temos essa divisão com relação ao tempo de ação, tá? Ao tempo de ação em que a concentração da droga reduz-se à metade, tá? É importante a gente tentar lembrar dos conceitos de meia-vida e vida média que falamos nas aulas anteriores, tá? Aí também nós temos as atividades terapêuticas comuns, né? Todos os anti-inflamatórios não esteroidais, eles são antipiréticos, eles controlam a febre, controlam a temperatura, eles têm analgesia também, eles conseguem controlar a dor e a inflamação. Como analgésicos, eles são eficazes apenas para dor de intensidade leve e moderada, tá? Ou seja, um anti-inflamatório não esteroidal ele não seria utilizado para uma pessoa que apresenta uma dor muito considerável, tá? Então aqui é mais relacionado à dor pós-operatória, uma dor devido à inflamação, seria isso. E temos alguns exemplos aí como ibuprofeno, diclofenaco, nimesulida, naproxeno, cetoprofeno. São exemplos de medicamentos, né, anti-inflamatórios não esteroidais. Aqui nós temos alguns anti-inflamatórios não esteroidais e os seus principais efeitos colaterais mais comuns que eles podem causar, que seria o surgimento de ulcerações e intolerância gastrointestinais. Então, surgimento de ulcerações, né, feridas, e a questão da intolerância gastrointestinal. Alguns sintomas gastrointestinais, alguns confortos, a pessoa passa a apresentar. Temos também o bloqueio da agregação plaquetária, que nada mais é do que uma alteração na cascata de coagulação sanguínea,
Que isso quer dizer o quê? Quando a pessoa se corta, espera-se que aquele sangramento ele seja estancado precocemente, o mais rápido possível, né? Quando a gente percebe um bloqueio da agregação plaquetária, a gente está falando da dificuldade que vai haver, que vai acontecer em se tratando de uma agregação plaquetária eficiente. Que seria o quê? Que seria estancar aquele sangramento, aquele sangramento ele ser contido o mais rápido possível. A inibição da motilidade uterina, que esse aqui é o que? Isso nada mais é do que a parede uterina, o músculo uterino, ele perde a sua capacidade de contração. Então, se tratando de uma gestante, essa que faz uso de um anti-inflamatório não esteroidal, esse prolongamento da gestação vai acontecer. Também nós temos a inibição da função renal mediada pelas prostaglandinas, que seriam os mediadores químicos. Isso faz reduzir o fluxo sanguíneo renal e assim a taxa de filtração glomerular dos pacientes com insuficiência cardíaca. Então, tanto o fluxo renal ele cai, como também a taxa de filtração glomerular foi comprometida. Então, são os principais efeitos colaterais aí apresentados pelos anti-inflamatórios não esteroidais. Ainda dentro dos fármacos anti-inflamatórios, nós temos os derivados do ácido salicílico, ou salicinatos, que são chamados também, né? São anti-inflamatórios eficientes de longo uso clínico. Então aqui a gente já percebe que é uma classe, né, de derivado em que ele apresenta eficiência maior em longos períodos. No entanto, nós temos algumas reações de hipersensibilidade desde rinite, né, vasomotora com secreção abundante, que seria aqui uma hipersensibilidade, o edema angineurótico, as urticárias, que seriam aqueles surgimentos de pequenos pontos vermelhidão, né, ou petequias por todo o corpo, de forma generalizada, alterações também de nível respiratório, que seria aqui uma asma brônquica, até mesmo edema de laringe e uma broncoconstrição. Isso faz também a pressão da pessoa cair e acontecer também o choque anafilático. Isso apresenta a frequência de ocorrência de 20 a 25% dos pacientes de meia idade com asma ou urticária crônica. Isso também, pessoal, pode acontecer com doses pequenas, menor que 80 mg. Um exemplo aqui de ácido acetil salicílico. E aqui nós temos alguns exemplos do que seriam aí os derivados do ácido salicílico: Propaes, aspirina, o alívio, Toril, Melhoral, são exemplos de medicamentos desta classe de derivados do ácido salicílico. Temos aqui também os derivados da pirazolona. O grupo incluía a fenilbutazona, a onifenilbutazona, a dipirona, a fenazona e a aminopirina. Então essas drogas elas são tóxicas e elas devem ser evitadas para tratamento prolongado. Então quando se obtém esse tipo de classe para tratamento anti-inflamatório, espera-se que ela seja aplicada no curto prazo, pois a fenilbutazonas e as elas possuem, e a onifenilbutazona, elas possuem uma atividade anti-inflamatória potente, é um medicamento muito forte, pessoal. Então eles agem inibindo a síntese de mediadores químicos, interferindo no metabolismo energético celular.
Elas apresentam uma alta toxicidade. A novalgina possui como um princípio ativo a dipirona e é amplamente conhecida e utilizada no Brasil. Mas devido à sua tendência de causar discrasia sanguínea, que seria aqui aquela interferência nos fatores de coagulação sanguínea, eles não são mais utilizados em países de primeiro mundo, né, devido a essa alteração e essa reação adversa que pode acontecer. Temos também aqui os derivados do paraminofenol. Neste grupo encontramos o acetaminofeno, conhecido também como paracetamol, muito conhecido por todos aí. Os seus efeitos principais são como antitérmico, né, tentando controlar a temperatura, e também provoca analgesia, que é alívio da dor. Entretanto, seu efeito como anti-inflamatório ele é bem reduzido. Tá? A ação dele é reduzir age sobre a redução de mediadores químicos, ou seja, a proliferação de mediadores químicos vai ser contida pela ação do paracetamol. Em crianças, o uso do paracetamol é mais seguro do que a aspirina, no que se refere a efeito tóxico de superdosagem. Neste caso aqui, a aspirina ela apresenta uma toxicidade em comparação com o paracetamol para uso infantil. Temos também aqui o derivado do ácido fenilacético. E aí temos como exemplo aqui o diclofenaco. Aqui já é um potente inibidor da COX, que é uma enzima. Tá? E com propriedades anti-inflamatórias, analgésicas e antipiréticas. Tá? Então o diclofenaco ele consegue garantir a ação inflamatória, ação analgésica e antipirética. Não devem ser administrados em gestantes hepatopatas, pois ele tem uma considerável toxicidade também. E aí, para quem tem problemas de fígado, não é recomendado a utilização de diclofenaco. E também para crianças e mulheres, né? As mães que dão de mamar e as crianças que fazem uso aí, né? E tem como fonte de alimentação leite materno, que pode ser passado para a criança através do aleitamento. Produzem alterações gastrointestinais em 20% dos casos. Temos aqui agora os derivados do ácido enólico oxicans, e é também um anti-inflamatório não esteroidal que inibe a COX, que é a enzima que provoca, né, a liberação de alguns mediadores e a produção de prostaglandinas. Esses medicamentos ele está contraindicado para pacientes com hipersensibilidade ao meloxicam. Tá? Então, o principal medicamento que representa esse derivado do ácido enólico oxicans seria o próprio meloxicam. Tá? E aí, para quem também apresenta insuficiência hepática, problema de fígado ou problema renal, está contraindicado, ou seja, é proibida a utilização, né, ou a administração do meloxicam como um anti-inflamatório. Aqui nós temos agora os anti-inflamatórios esteroidais, que estão representados aí principalmente pelos corticosteroides. Os anti-inflamatórios corticosteroides, eles são predominantemente glicocorticoide, pessoal. Tá? Então ele age sobre mediadores químicos, diminuindo a migração leucocitária. Quem lembra lá do esquema que apresentamos na ilustração, ocorre um aumento do fluxo sanguíneo naquela região adjacente ao local onde houve o acidente, ou a lesão, ou o corpo estranho encontra-se. Com a diapedese ocorreu o extravasamento do plasma do sangue para o interstício, isso interferindo assim no processo inflamatório.
Então esses fármacos eles apresentam uma ação anti-inflamatória muito potente, tá? Então essa essa ação desse mineralocorticoide inflamatório, ou glicocorticoide, como é chamado, tá? Ele pode provocar retenção de água e sal também, pessoal. Tá? Isso pode elevar a pressão, pode provocar uma perda de potássio. E aí, essa pessoa tem que ser monitorada mais de perto, com mais atenção. Principalmente se ele for hipertenso. As doses de corticosteroide utilizadas elas têm ampla variedade em se tratando desse caso aqui, pessoal. Em algumas situações, como uma dermatite, uma, uma rejeição de um transplante, e se tratando disso, algumas doses, essas altas doses, elas podem ser necessárias para tentar, né, garantir que essa pessoa tenha uma qualidade de vida melhor. Então, em algumas condições, elas são utilizadas por longo prazo, né, e os efeitos adversos eles podem superar os causados pela doença. Então, tem que ser verificado também a questão do custo-benefício para a pessoa. Aqui agora, pessoal, a gente passa para os analgésicos de ação central, ou também conhecidos como opioides. Opioides, pessoal, a definição disso seria qualquer composto químico psicoativo que produza um efeito farmacológico, tá? Também inclui os opiáceos, você pode encontrar opioides ou opiáceos, vai ser a mesma coisa, tá? Então, esses opioides, eles agem nos receptores opioides, tá? Então, são efeitos assim similares aos da morfina, por exemplo. Nos exemplos que a gente pode dar de medicamento aqui opioide, nós temos vários para tentar aí conter uma dor, tá? Então, temos aí o tramadol, hidromorfina, metadona, própria morfina, oxicodona, fentanil, são exemplos de medicamentos aí, opioides, com efeito analgésico. A morfina, por exemplo, aqui é um analgésico derivado do ópio, ela possui uma ação sistêmica, ela vai agir no corpo inteiro, ela produz analgesia, esse alívio da dor, sem provocar perda da consciência. A pessoa continua consciente, né? Mas ela consegue garantir a autonomia, né, da sua condição. É indicada no tratamento de dor aguda de grande intensidade e as vias de administração da morfina pode ser oral, pode também ser parenteral. O mecanismo de ação seria a interação com receptores opioides no sistema nervoso central. Então, como a gente está falando de analgesia, né, essa morfina ela vai interagir com receptores opioides que se encontram ali no sistema nervoso central e assim a dor vai ser controlada. Efeitos colaterais podem acontecer, pessoal: euforia, náusea, vômito, dependência, depressão do sistema respiratório e até mesmo coma. E ele pode ser, essa morfina também pode ter como eliminação a via renal. Temos também aí alguns analgésicos de ação central. Nós temos a codeína, que origina-se da morfina, mas possui um efeito analgésico menos potente. Tá? Então a codeína seria um medicamento com uma analgesia mais limitada. É indicado como antitussígeno. Nesse caso aqui, ela vai tentar combater o antígeno, que seria o corpo estranho, no momento que ocorre o processo de analgesia. Temos também a heroína, tá?
ela tem propriedade analgésica bem maior que a morfina. Só que a heroína tem uma capacidade de levar a pessoa ao vício muito grande. Tanto é que está escrito, né? Pode levar a pessoa ao vício rapidamente. Então ela tem uma propriedade euforizante, ela produz uma sensação de bem-estar. Por isso que a gente vê muitas pessoas, né, dependentes quimicamente desse tipo de droga. Tá? É um medicamento, é uma droga também, mas que pode levar ao vício e abrir fatores de risco que pode causar uma dependência dependendo da quantidade que se administra. Então isso aqui é um problema sério mesmo. Tá? São duas drogas potentes demais. Bom pessoal, aqui fica a nossa bibliografia para que vocês possam ir buscar, engrandecer ainda mais o conhecimento de vocês. Estamos à disposição para qualquer tipo de dificuldade. Um abraço a todos.